Este é Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do canal Futura e na internet. Confira o nosso site futura.org.br. E para os professores brasileiros, os fatores que têm mais impacto no desempenho dos estudantes estão ligados à falta de suporte para apoiar alunos que precisam de algum tipo de atenção especial, à falta de acompanhamento psicológico e à indisciplina. Esses dados são da pesquisa inédita Conselho de Classe, a visão de professores sobre a educação no Brasil, que durante o segundo semestre de 2014 ouviu 1.000 professores de ensino fundamental da rede pública em 50 municípios das 5 regiões brasileiras. O estudo, realizado pela Fundação Lehman, em parceria com o Ibope Inteligência e o Instituto Paulo Montenegro, destaca os desafios do cotidiano escolar, as condições de trabalho de quem está na sala de aula e as opiniões dos educadores sobre as políticas públicas educacionais. Ouvir aqueles que todos os dias estão lado a lado com os estudantes é fundamental para pensar na melhoria da nossa educação. Então, para repercutir os resultados dessa pesquisa, a gente recebe aqui no estúdio o Juliano Custódio Sobrinho, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade 9 de Julho. Juliano, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Daqui a pouquinho a gente também conversa com o Ernesto Martins Faria, ele é coordenador de projetos da Fundação Lehman, e ainda com a professora Débora Sacilotto, que é vencedora do prêmio Vitor Tivita como gestora nota 10 lá no ano de 2012. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, seja educador ou não. Eu quero saber o que você pensa aí que é o fator principal para melhorar a educação no nosso país. Mande mensagens para a gente, eu coloco agora as nossas redes sociais à sua disposição. Entre aí no nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrado aqui o seu comentário. Ou ainda aproveite na rede social do microblog, o Twitter, @Canal Futura, é o nosso perfil. Também temos o bom e velho telefone que você pode discar para a gente em 0 operadora 21 22 73 50 20, os números que estão aí na tela para você. Toma nota, ligar desde já. Enquanto você faz isso, começa o bate-papo aqui com o Juliano. Juliano, mais uma vez bem-vindo. A gente sabe aí que existe uma população de 2 milhões de educadores no país e poucas vezes eles são ouvidos, né, em pesquisas como essa para saber o que o professor acha aí do dia a dia da escola. Então, qual a importância de começar a ter uma abertura maior para a participação do professor nas decisões de políticas educacionais? Bem, primeiramente, a gente tem que parabenizar a Fundação Lehman pela pesquisa, Conselho de Classe. Ela é uma pesquisa de âmbito nacional que traz à tona uma série de inquietações que, por vezes, no senso comum a gente já conhecia, principalmente os professores que trabalham dentro das escolas públicas no Brasil. Eu acho que esses anseios eles estavam muito latentes e essa pesquisa vem de uma maneira quantificar essas questões e trazer e colocar a par da sociedade um pouco sobre essas falas, né, e essas vontades que os professores têm em relação a uma melhoria da educação brasileira. Eu destaco que essa participação e esse convite do professor em falar sobre as necessidades e as vontades e também as suas ideias para a melhoria da educação, ela é fundamental. Eu acho que a gente já teve esse ensaio com a formação final do Plano Nacional de Educação, aprovado ano passado, né? Assim, em 2010 eu tive a oportunidade, ainda enquanto professor da rede municipal da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, de dar a minha contribuição, de ser ouvido, de colocar os meus anseios e as minhas propostas para a melhoria da educação. Eu acho que o Plano Nacional de Educação ele já foi um plano bastante participativo, que contou com uma participação coletiva de vários professores no Brasil em todos os âmbitos, né? Em todas as esferas, federal, estadual e municipal, né? Então, eu acho que a pesquisa da Fundação Lehman ela vem a blindar novamente, né? A gente ganha aí mais um reforço sobre essas conquistas e esses anseios que os professores querem para a educação brasileira. Muito bom. E a pesquisa que a gente está citando está disponível na internet para você de casa aí, entrar no seu computador, no seu tablet, no seu celular e já procurar. Então vamos colocar na tela fundaçãolehman.org.br e aqui está a pesquisa Conselho de Classe,
que tem todos esses dados, falando um pouco sobre os desafios da pesquisa, sobre a metodologia utilizada aí, que, como eu já citei, ao longo do segundo semestre do ano passado, participou aí um grupo de 1.000 professores do ensino fundamental 1 e 2 da rede pública, as análises qualitativas, também o perfil desses professores entrevistados. Então, vou chamar agora para a nossa conversa direto de São Paulo, o Ernesto Martins Faria, que é coordenador de projetos da Fundação Lehman. Ernesto, bem-vindo mais uma vez ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você por topar o nosso convite mais uma vez. Então, a gente sabe que a pesquisa foi apresentada ao Conselho dos Secretários de Educação. Então, o Juliano aqui no estúdio também já falou um pouquinho sobre a participação dos professores no PNE, mas de que forma essa pesquisa pode ser um subsídio também para a efetivação de políticas públicas na área da educação? Quando a gente estava pensando a divulgação da pesquisa, a gente pensou de uma forma muito cuidadosa como que a gente conta isso para os interessados, né? E principalmente os secretários de educação, sejam municipais ou estaduais, né? Aparecem muitas manifestações de professores até de não se sentir ouvido, e como que a gente leva isso de uma forma realmente a o secretário entender a mensagem e ter esse olhar para pensar suas políticas. E aí, antes do lançamento oficial, né, a gente fez uma reunião com a presidente da Undime Nacional, a Undime que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que reúne os secretários municipais, e a gente participou de uma reunião no CONSED, que aí reúne os secretários estaduais de educação, Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, para realmente trazer, levar para eles, tentar entender como que eles veem isso e como que eles podem mudar suas ações e ter esse olhar a partir do que o professor diz que é importante, o que é urgente, quais são as principais angústias e as opiniões dele em relação ao debate educacional. Então, a gente pensou, né, não vamos fazer com que o secretário veja essas questões pela imprensa. Vamos ter uma comunicação com o secretário de Educação. E agora a gente está buscando, né, formas de levar isso em grande escala, né? Então, como que a gente está se articulando com a Undime para apresentar em eventos estaduais, né? Então, tem reuniões de secretários municipais de educação nos estados, então Alagoas, Espírito Santo, reúnem os seus secretários municipais de educação e a gente está articulando com a Undime, que é a união desses secretários. Então, agora a gente vai pensar como que a gente leva isso, porque é bem interessante se a gente destrinchar os resultados da pesquisa, às vezes o que para a gente que está de fora, para o secretário, ou mesmo para a gente que trabalha numa fundação, a visão destoa um pouco de quem está lá na sala de aula. Assim, eles estão falando muito de urgências do dia a dia, de aparecer a necessidade de acompanhamento psicológico, em disciplina, e às vezes a gente está discutindo currículo, material didático, que são questões importantes, mas como que a gente olha o macro e a gente também ajuda nas questões do dia a dia, né? Então, ter essa comunicação e tentar levar isso de forma a tentar fazer com que as políticas sejam mais aplicáveis é extremamente importante. Sem dúvida. Ernesto, eu volto a chamar você daqui a pouquinho, que eu quero agora que participe também do nosso programa, direto do município lá do interior de São Paulo, a professora Débora. Ela que está lá em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Então, professora Débora Sassiloto, vencedora do prêmio Vitor Tivita, educador nota 10 no ano de 2012. Débora, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado você por ter topado o nosso convite. A gente sabe que você venceu o prêmio como gestora de escola e agora trabalha na Secretaria de Educação do município. Então, frente a gente está discutindo aqui, né, sobre a visão do professor que está na escola, sobre quem está do lado da gestão. O que muda na visão do professor ao sair do dia a dia da escola e passar para uma equipe de gestão de rede? Olha, a responsabilidade é bem maior, porque quando você está em sala, você sabe dos problemas que você enfrenta. E quando você passa para a secretaria, a responsabilidade é maior, porque a sua missão é cada vez mais facilitar a vida desse professor, que tanto, né, luta e faz pelo seu aluno. Então, a responsabilidade é maior mesmo. Agora, essas questões que a gente apontava aqui de o professor ser ouvido, você percebe que muitas vezes há essa demanda dos educadores em terem a sua voz mais ouvida e mais levada em conta na hora de tomarem as decisões? Não, realmente é bastante difícil isso acontecer. Até a pesquisa, professor Ernesto, toda a Fundação Lehman, Instituto Paulo Montenegro, todo mundo está de parabéns. Eu acho que cada vez mais, se a gente ouvir quem participa no dia a dia do problema, a gente consegue acertar mais
com as políticas que a gente vai desenvolver. Na verdade, o projeto que eu ganhei, eu ouvia os alunos. E com os alunos eu aprendi a fazer isso, porque tudo que eu enxergava que era prioridade na escola, eles me mostraram que tinha outras coisas muito mais importantes para eles. Vindo para a secretaria, eu trouxe esse aprendizado que eu tive na escola. Então, hoje, aqui em Artur Nogueira, desde 2013, 2014 também nós fizemos, a gente faz no final do ano uma avaliação, a gente ouve de escola em escola, creche, educação infantil, a gente leva um questionário para os funcionários, os professores e os gestores. E, diante de tudo que é apontado, a gente também trabalha para a realização ali de estratégias para atender a demanda apontada. Muito bem, Débora. Volto a conversar com você daqui a pouquinho. Quero voltar aqui para o estúdio com o Juliano. Essa questão da formação continuada do professor, isso aparece muito bem no Plano Nacional de Educação. Agora, a participação dele também está contemplada. Como é que a gente pode tentar pensar, a partir dessa execução dos planos locais, também dos municípios, em ter uma maior participação dos educadores? Eu acho, Cristiano, que os professores, ao longo da história da educação do Brasil, pagaram muito caro por uma questão de não reconhecimento social nas políticas públicas. Eu acho que a pesquisa da Fundação Lehman, ela deixa bem claro esses anseios dos professores, eles querem ser reconhecidos. A insatisfação deles é muito grande, segundo os resultados da pesquisa. Sim, né? Eles querem ser reconhecidos pela sociedade, eles querem ser reconhecidos pelos governos. Ao mesmo tempo, também paira uma ideia de que os professores da rede pública não estão preparados para salas de aula. E eu acredito que a própria pesquisa, ela aponta questões muito interessantes, que o professor ele tem soluções, e soluções muito coerentes, soluções por vezes já discutidas no âmbito acadêmico há um certo tempo. Então, os professores estão preparados para enfrentar os problemas. A questão é que os professores não podem enfrentar isso sozinhos. Né? Então, é necessário que o Plano Nacional de Educação ele possa, de fato, ser uma corrente de união de todas as esferas governamentais, né? Que esqueçamos aí as rivalidades políticas nesse sentido, e que você possa ter uma gestão competente, né? Que dê respaldo ao trabalho do professor dentro de sala de aula. Eu acho que o professor dentro de sala de aula ele precisa sim ser ouvido, porque ele traz demandas que, por vezes, no âmbito da gestão pública, de educação e também na universidade, nós não conseguimos ter sensibilidade para reconhecer esses anseios, né? Eu acho que um pouco hoje do outro lado, trabalhando com formação de professores na universidade, eu consigo entender muitas vezes os dilemas que os meus ex-alunos que vão para a escola estão percebendo, que porventura eu já passei enquanto professor da rede pública também de educação. Então eu acho que nós precisamos, na verdade, dar voz a esses professores e trazer esses professores não só para ser ouvidos, mas também para participar dessas assembleias participativas, dessas gestões municipal ou estadual ou do âmbito federal, né? Na verdade, é o que a gente espera que as metas do PNE possam ser cumpridas a partir do ano que vem, né? Esse é um grande anseio que a gente tem. Vou chamar agora novamente o Ernesto, representante da Fundação Lehman. Ernesto, uma proposta que circula atualmente é a Base Nacional Comum Curricular. Os professores também avaliam o padrão dos currículos escolares na pesquisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho esses dados e também a questão que o Juliano apontava dessa rede de apoio ao professor, né? Porque grande parte deles aumentou aí as reclamações, segundo a pesquisa, em relação ao suporte, né? De receber alunos com dificuldades, de ter um apoio para o aluno. Então, fica muito em cima do professor a cobrança, né, de atender os alunos e muitas vezes eles sentem que não tem uma rede de estrutura para apoiá-los. Eu acho que em relação a essa questão do apoio, acho que o professor tá colocando, né, acho que como que a gente pensa uma escola, mesmo uma rede mais preparada para lidar com os desafios que a gente tem em educação, né? Acho que quando ele chega na sala de aula, né, ele percebe que não é ensinar português, não é ensinar história, matemática, enfim, tem muitos outros desafios que vão além de ensinar o conteúdo escolar. E aí como que a escola pode estar preparada para lidar com esses desafios? Como que a gente pensa um sistema que ajude a lidar com esses desafios, né? Acho que a gente testou uma pergunta relacionada às avaliações externas e eles falam que eles estão a favor das avaliações externas. Acho que pouquíssimos defendem o fim das avaliações, falam até de ampliação para mais séries, mas eles falam tem que ter uma formação para saber o que eu faço a partir do resultado da avaliação. Como que eu posso orientar minhas ações a partir da avaliação, né? Não ter simplesmente um ranking. E várias coisas eles estão falando nesse sentido. Eu preciso de mais suporte
e as políticas têm que me ajudar, e não responsabilizar só o professor. É como que a escola e o sistema como um todo pode estar mais preparado. Em relação à base nacional comum, né, que é a discussão que tem se pautado bastante no Brasil, de você ter objetivos, expectativas de aprendizagem iguais, pelo menos uma base igual que a todo o Brasil, eles se mostraram bem favoráveis, assim, no sentido de você estabelecer no ano o que é esperado que o aluno aprenda. Eles colocaram como algo que seria muito positivo, um alto percentual disse que seria positivo. Acho que é cerca de 80, 70, vou até olhar aqui, mas um grau de concordância muito alto. Deixa eu só puxar o dado aqui. Passar assim... agora eu não recordo o percentual certinho, mas muito alto e uma abertura muito grande em relação a isso de especificação, né? Porque ele está muito falando disso, como que eu tenho um norte, né? Se eu não sei o que o aluno tem que aprender no final do ano, como que eu vou trabalhar? Então tem muito isso de uma abertura. Ao mesmo tempo, eles colocam de como que a questão da diversidade vai ser contemplada. Esse parece ser o maior ponto de atenção. Quando a gente pensa uma base nacional comum, um núcleo comum, como que há espaço também para ser trabalhada a diversidade de uma forma que eu não esqueça as questões locais do Sul, as questões locais do Sudeste, e eu realmente consiga incorporar essas questões locais e realmente trabalhe o aprendizado também considerando elas, né? Então, acho que tem essa importância, né? E eles veem em relação a ter direcionamentos comuns relacionados ao Brasil, que é extremamente importante para a questão da equidade, né? Acho que se você tem uma base nacional comum, isso pode gerar com que o sistema todo, né, corra atrás do que é essencial de se garantir de aprendizado para os alunos, mas ao mesmo tempo tem essa questão da diversidade que a gente tem que tentar entender como que a gente não esquece as questões locais e a gente trabalha isso ou nessa parte complementar à base nacional comum ou mesmo dentro da base. Sem dúvida. Ernesto, eu vou aproveitar esse gancho e chamar a Denise, a professora que conversa com a gente do interior de São Paulo, em relação a essa questão da base curricular comum, né, do município pequeno como é Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. De que forma você vê essa questão de uma base única curricular, como os professores poderiam se adaptar a essa questão, por exemplo, no seu município, professora? Eu acho extremamente importante, eu ouço pouco o professor Ernesto aqui pelo telefone, mas a gente tem uma dificuldade, sim, em saber aonde é que para, né, o ano para seus conteúdos e começa, como que a gente recebe o aluno, como que a gente passa esse aluno para o ano seguinte, como que a gente avalia, porque daí vem as avaliações externas, como que é feito. Então, eu acho que a base comum é extremamente importante a gente ter, porém, a gente vai ter que estudar muito, porque tudo que vem de cima tem que haver essa participação dos professores nessa construção, tem que haver um estudo coletivo, tem que haver um acompanhamento, porque tudo que é feito e não se dá muita importância, ou você não acredita naquilo, ninguém vai fazer bem feito, vai ser mais um documento sem grande utilidade. Então, que seja algo realmente importante, que a gente possa ter aquilo como um parâmetro mesmo, e todos os outros livros e materiais que a gente tem possa ser somente ferramentas. Porque o que eu vejo, como não há uma base comum, os professores eles se apegam a certos materiais como se aquilo fosse definitivo. E se a gente tem uma base comum, se a gente sabe aonde a gente quer chegar, todo mundo vai chegar junto, todos os materiais que a gente vai ter vão ser ferramentas que vão ajudar a chegar aonde a gente quer chegar. Sem dúvida. A professora Débora Sassilotto, vencedora do Prêmio Gestão Escolar como gestora lá no ano de 2012, a gente já está quase chegando na reta final do programa, então eu preciso me despedir de você, mas muito obrigado pela participação, Débora, e parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um bom trabalho. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente encerrar, e colocar perguntas do público que estão chegando para a gente. Primeiramente, o Sidney, pelo Twitter. Obrigado, Sidney, pela sua participação. E ele relata aqui, como educador, que o principal desafio dele em sala de aula é despertar o interesse dos alunos para o que está sendo ministrado. Acho que essa é uma grande questão que aparece no dia a dia de muitos educadores, né, Juliano? Com certeza. E aqui também a questão do Júlio César, pelo Facebook. Obrigado, Júlio César, pela participação também. Aí ele pergunta em relação aos desafios aí de reformulação do currículo do ensino médio. Inclusive, já deixo você de casa atento, que é o tema do Conexão Futura de amanhã. Ensino médio
técnico, profissionalizante, básico. Fique ligado, a gente vai ter um programa inteiro para discutir essa questão, mas eu quero saber de você, Juliano, como você vê esse grande desafio, né, do ensino médio? A gente sabe que muitos alunos nem chegam a concluir o ensino fundamental, abandonam o ensino fundamental na segunda etapa, não chegam ao ensino médio. Muitos têm que ir para o, mercado de trabalho de forma antecipada, e até o nosso espectador, o Júlio, cita aqui Finlândia, Coreia do Sul como exemplos a serem seguidos, talvez? Antes de responder a isso, eu queria só reafirmar o que o Ernesto colocou. Eu acho que o professor não só tem ciência das questões que precisam ser levantadas na educação básica brasileira, ele entende da necessidade que ele é capaz de transformar essa educação, mas ele não é capaz de fazer isso sozinho. Nós precisávamos hoje ter uma política que reconhecesse a necessidade de outros profissionais dentro das escolas, psicólogos, assistentes sociais. Ele também sabe da importância das novas tecnologias, mas ele também precisa aprender a usar isso, né? E aí eu acho que uma questão que fica como uma autocrítica e principalmente um papel para o próprio professor pensar é a necessidade da formação continuada, né? Eu acho que a pesquisa ela aponta uma série de questões e anseios que o professor tem, e dificuldades que ele apresenta, mas pouco eu vi na pesquisa o professor assumir a necessidade de que, olha, eu preciso continuar minha formação e eu acho que a área de educação ela exige que esse profissional esteja constantemente voltado aos seus estudos, né? Sobre o ensino médio, eu acho que há essa necessidade da reformulação já há um certo tempo. A gente entende que o ensino médio brasileiro ele não corresponde à realidade do mercado e também de uma formação mais humanizada para os nossos alunos, né? A minha grande preocupação hoje, enquanto um professor da área de ciências humanas, é saber exatamente qual vai ser a participação de cada um dos campos científicos dentro do ensino médio, né? Assim, os professores das áreas serão ouvidos, haverá uma flexibilidade em relação à participação dessas ciências no ensino médio, como que esses professores irão, quais serão os outros trabalhos que eles irão realizar dentro da escola, né? Acho que também uma coisa que a gente precisa discutir não é possível mais pensar o professor inteiramente dentro de sala de aula. O professor da escola pública ele precisa ter um espaço de pesquisa, de estudos pessoais, de outros trabalhos com os alunos. E talvez esse seja um grande desafio, né, que é trazer um pouco a questão do conhecimento científico, atrelar a questão da educação à cultura. Eu acho que ontem no pronunciamento do professor Renato Giannini, no Ministério da Educação, ele ainda falava muito sobre isso, né, a necessidade de posse, né, do nosso novo ministro da Educação. Discurso de posse, exatamente. E ele colocava muito essa preocupação de que essa cultura esteja engajada dentro da escola, né? E para isso a gente tem que reposicionar as ciências dentro das escolas, né? Sem dúvida. Quero voltar a chamar o Ernesto rapidamente antes da gente encerrar, que além dos resultados que a gente já apresentou, a pesquisa mostra aí as diferenças de necessidades entre os professores de ensino fundamental, no básico 1, no básico 2, essas questões também no ensino médio, que já citamos aqui. Como é que você vê isso, como deve ser levado em conta nessas diferenças, Ernesto, na hora de pensar aí nessas etapas diferentes da educação? É interessante a gente perceber que quando a gente está falando do Fundamental 1, né, dos anos iniciais, e do Fundamental 2, nos anos finais, a gente está falando de professores com um perfil bem diferente, né? Um é um professor generalista, né, aquele professor que dá aula de todas as disciplinas, e no Fundamental 2 é um professor especialista que tem bem menos vínculo com os alunos. E isso aparece um pouco nas respostas, que, por exemplo, necessidade de acompanhamento psicológico aparece de forma mais forte nos anos iniciais e a questão da indisciplina aparece de forma mais forte nos anos finais. Esse professor dos anos finais que tem pouco vínculo com os alunos, ele não sabe muito como engajá-los e, de certa forma, tem até um quê de responsabilização, talvez, quando ele esteja falando de disciplina, que eu tenho um aluno ali que não está engajado, que talvez tenha problemas, ele não consegue, de certa forma, garantir a disciplina nesse ambiente. Tem uma questão de gestão de sala de aula, né, ligado ao ponto do Juliano, de formação continuada, que talvez o professor não tenha sido trabalhado muito na formação inicial, essa questão da prática, ele acaba, de certa forma, responsabilizando ou colocando do outro lado uma dificuldade que ele não sabe lidar como. E como que a gente pensa, o professor do Fundamental 2 ou mesmo o professor do ensino médio, como que a gente consegue, de certa forma, dar as ferramentas para esse professor que é especialista, mas precisa trabalhar questões de gestão de sala de aula. Então, quando ele fala em disciplina, ele fala questões relacionadas ao comportamento dos alunos, eu acho que claramente está ligado a um professor que precisa dessa formação e que talvez não traz uma bagagem tão forte da formação inicial. Então, para esse professor que tem pouco contato com os alunos, a gente tem que pensar como que a gente se apropria deles e a gente pensa mesmo um modelo que garante uma maior proximidade entre o professor especialista e o aluno na sala de aula.
Muito bom. Infelizmente o nosso tempo aqui já está estouradíssimo, mas Ernesto, muito obrigado mais uma vez pela participação no Conexão Futura. Um abraço para você e bom trabalho. Um abraço. Bom, Juliana, também me despeço de você. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Foi um prazer trocar ideias com você aqui hoje. Foi um prazer também.